parte a gente vai estar falando para a mente consciente, em muitos momentos eu vou estar falando com você inconscientemente, para que você possa experimentar mais dentro de você um pouco essas coisas que a gente vai estar fazendo aqui. Então, antes que vocês pensem que eu tenho uma lesão cerebral, que eu falo meio esquisito, ou tive algum derrame, eu estou delirando, assim, então algumas vezes vocês vão perceber que a minha fala vai estar um pouco mais aberta, porque vocês vão estudar isso no Pra Tica. Porque quando você abre a comunicação, muitas vezes deixa ela artisticamente vaga dentro de um objetivo, você fecha com aquilo que está dentro de você. Se eu só ficar dizendo, faça isso, faça aquilo, isso assim, tá, você vai dizer ok. Mas se eu digo assim, de alguma forma, eu fico me perguntando o que todas essas coisas que a gente já falou até agora e que você já vai pensando inconscientemente, juntando, eu fico me perguntando quantas coisas você vai processando em cima de toda essa oportunidade que você vai tendo sobre desenvolver-se, ouvir-se, sentir-se de várias formas diferentes. E o quanto você já vai aproveitando tudo isso completamente agora para você poder crescer ainda mais. Eu fico me perguntando o que já foi aprendido um pouco mais agora. Cada um de vocês aí teve uma experiência subjetiva. Então, quando a gente usa a linguagem artisticamente vaga, vocês vão aprender a fazer isso ao longo do Pra Tica. Você abre para outra pessoa poder usar os recursos que estão dentro dela e poder criar sua própria experiência em cima de alguma coisa. Isso é muito bacana, né? Algumas vezes eu vou me colocar de fora para explicar alguma dinâmica que está acontecendo. Algumas vezes eu vou dizer para vocês um pouco sobre a minha experiência. O que eu experimentei ao longo desse tempo com a PNL, o que eu acho, né? Porque eu acho que isso também é uma coisa bacana de compartilhar com vocês. Então, antes da gente partir para uma coisa mais, eu quero que vocês experimentem na estrutura da PNL, com a F10, 10,5, 10,40. Eu quero trabalhar um pouco a definição de programação neurolinguística. Isso está na apostila, a maioria das coisas está na apostila. Desculpem, eu tenho uma falha técnica, não consigo fazer apostilas em ordem direitinho e dar uma aula bonitinha na ordem da apostila. Eu me sinto engessado dessa maneira, então eu preciso ter liberdade para poder ir e vir, né? Mas está tudo na apostila, mas não necessariamente numa ordem, até para que você possa achar agora a ordem internamente para todas essas coisas que você vai arrumando da sua forma agora, consciente ou inconscientemente. Vocês não entendem o que eu quero dizer? É algo mais ou menos assim. Então, programação neurolinguística. Eu avisei para vocês, né? Eu quero muito isso. Eu só fico me perguntando quanto inconscientemente você vai aprendendo essa forma agora para deixar-se conduzir inconscientemente e deixar essa forma de linguagem simplesmente, completamente fluir já ter fluído na sua estrutura agora. Aí, tá? Programação neurolinguística. Neuro refere-se ao sistema nervoso. E como esse processa informações e codifica-as como memórias do nosso corpo e neurologia. Refere-se a experiências na forma em que foram imputadas, ou seja, processadas dentro da pessoa, processadas, ordenadas pelos nossos mecanismos e processos neurológicos. Grande parte das técnicas, das abordagens de programação neurolinguística tem uma influência muito grande da neurociência. Inclusive, quanto mais eu estudo neurociência, inclusive as coisas novas mesmo da neurociência, que estão sendo publicadas e hoje estão em tudo quanto é lugar, e eu olho para a programação neurolinguística, na verdade, esses caras, eles anteviram isso há 40 anos atrás. Porque a PNL é completamente congruente com tudo que hoje se faz em termos de neurociência, de desenvolvimento do cérebro, do sistema nervoso. Inclusive, o próprio Richard Bandler publicou um livro agora recentemente em inglês, agora não tem em português, que é The Secrets of Being Happy, Os Segredos de Ser Feliz, parece o título mais pueril de autoajuda, né? Mas é um livro que mostra tudo aquilo na medicina, na bioquímica, na neurociência, que corresponde às coisas que eles vêm trabalhando nesses anos todos. É muito interessante. Então, parte do que se faz na programação neurolinguística tem a ver com o sistema nervoso, com os processos neurológicos, como é que isso funciona. Então a gente faz certas coisas para justamente trabalhar com o sistema nervoso da forma que é melhor para ele responder.
dá forma para ele responder inconscientemente. Aqui vocês vão aprender todas essas coisas. Linguística indica que o processo neural da mente vem codificado, ordenado e com significado através da linguagem, sistemas de comunicação e vários sistemas simbólicos, gramática, matemática, música, ícones e tal. Primeiro, a mente processa informações em termos de imagens, sons, sensações, gostos e cheiros, que são as informações de base sensorial, via os sistemas representacionais, que a gente vai aprender daqui a pouquinho. Segundo, a mente processa informações pelo sistema de linguagem secundários, símbolos, palavras, metáforas, etc. Então, na verdade, a linguagem, ela processa como nós codificamos o significado que nós atribuímos a coisas, pessoas, situações. Então, muitas pessoas, por exemplo, me procuram e dizem assim, eu tenho angústia. Eu pergunto, onde? A pessoa olha na minha cara, onde está a sua angústia? Aliás, se a gente viu o certificado de propriedade da sua angústia, no cartório, lá essa angústia pertence a fulano de tal. A pessoa ficando por minha cara, assim, justamente eu estou desafiando esse significado. Eu digo assim, bonito seu telefone, né? Eu acho que ele ficaria bonito numa mesinha, assim, na decoração. Mas a sua angústia não pode ficar na mesinha, ela não tem forma, não tem. Com isso a gente está desafiando esse significado, eu tenho uma angústia. Às vezes as pessoas vêm para mim, eu tenho medo. Aí eu pergunto, o que é isso? Medo? O que é isso? Você não sabe o que é medo? Não, fala para mim, como é medo para você? Por quê? Porque na verdade o significado do que seria medo é único para cada pessoa. 99% dos meus colegas psicólogos, quando a pessoa diz assim, eu tenho ansiedade, eles dizem assim, ou seja, reforço. Eu não deixo passar uma dessas coisas que não cabem no carrinho de mão. Então se a pessoa diz assim, eu tenho um Ford K, eu digo, ok, Ford K é Ford K. Né? Agora se a pessoa diz assim, eu tenho uma angústia, eu não digo eu pergunto, o que é isso? Angústia. Eu falei, eu não sei, como é isso? Você não é psicólogo? Eu falei, não sei o que é angústia para você. Né? Ou seja, porque se eu disser eu estou reforçando aquilo. Quando eu começo a desafiar essa linguagem que a pessoa está usando, essa história, ou então eu faço umas brincadeiras quando a gente tem mais rapport, e a gente vai ver umas intimidades e tal. Pois é, né? Que coisa interessante, né? Tudo isso que você está falando e tal. Você tirou o certificado de propriedade da sua angústia? Não, é sua angústia? Não, minha não. Que bom, não é bom ter essas coisas, né? Aí a pessoa, a angústia. Eu falei, a angústia? A angústia? Do verbo haver, eu fico brincando, falando ambiguidade, né? Linguagem hipnótica. A angústia? É isso? Isso, pode ser várias coisas. Às vezes a pessoa diz assim, eu vim aqui porque eu acho que eu sou bipolar. Eu falei, sabe que a Terra também é? Parabéns! Ou então, eu tenho depressão. E realmente você olha para o sintoma das pessoas, ela tem aquilo que está descrito no manual como sendo no DSM 4, 5, 6, sei lá como está agora, do que seria um quadro depressivo. A pessoa diz assim, você acha que eu tenho depressão? Aí eu isso me chamando. Eu não tenho certeza. Tem alguns elementos na sua fala que sugerem outra coisa. Que bom, então já estou mais feliz assim. Ou seja, eu não sei, talvez possa ser outra coisa isso. Aí a pessoa ela sai daquela hipnose que ela está fazendo com ela mesma, de uma linguagem, de um significado, e ela começa a abrir para outras coisas. Pode ser que então que seja outro, que bom, então eu tenho esperança. Né? E tal. Agora se diz assim, eu tenho depressão, tem. Hoje eu trabalho com uma outra pessoa que um dos maiores desafios, essa pessoa fez muita terapia tradicional. E ela já entrou assim, porque a minha depressão, os meus problemas familiares, tudo aquilo que acabou com a minha vida, que foi feito da minha vida, eu disse assim, olha só, eu só vou marcar a próxima sessão com você daqui a 15 dias. Eu quero que nesses 15 dias você compre um papel, um caderno, escreva tudo aquilo que existe de bom que você pode aproveitar para fazer uma mudança mais positiva na sua vida hoje. Não importa o passado. Ela já chegou outra pessoa, porque ela começou igual a história lá do papel, que você cola lá e fica percebendo
não tem mágica nas imagens que você coloca lá no mapa mental. Você começa a perceber mais aquilo do que normal, de tanto aquilo está chamando a sua atenção. Então eu fiz ela escrever todo dia quantas coisas boas ela podia perceber sobre ela melhorar. Ela já chegou outra pessoa, com 50% do trabalho feito. Por quê? Porque ela estava hipnotizada por esse... Eu sou assim, eu sou dessa maneira. E essa história que a minha família me fez isso, eu falei, você tem certeza? Ah, não, será que eles fizeram? Alguém botou uma arma na sua cabeça, obrigou você a ter esta reação específica? Não! Ah, então você fez isso. Ninguém te obrigou a ser assim, dessa maneira. Então, na verdade, a linguística é muito importante, porque a gente atua diretamente na questão dos significados. E programação, que acho que está faltando aqui, acho que eu deletei sem querer, mas sinto muito. Programação, eu falei para vocês, né? Não sou um exemplo de professor linear, assim. Programação significa mover daqui para ali. Significa usar um conjunto de conhecimentos específicos que vão ajudar você a gerar experiências na outra pessoa. Você nunca vai resolver nada para ninguém. Você nunca vai dizer para ninguém faça isso, faça aquilo outro, coisa e tal. O papel do programador neurolinguístico, por que programação? Porque nos anos 70 o Richard Bandler trabalhava com programação de computador. E ele pensou uma coisa muito interessante. Ele estava tentando fazer como o computador pode pensar. Então, como o computador poderia aprender aquilo que o cérebro humano fazia e reproduzir isso da maneira mais específica e simples possível. Ele começou a perceber que as pessoas também podiam aprender com outras aquilo que outras pessoas faziam. Então, na verdade, a programação neurolinguística não se trata de eu vou programar você como eu programo um computador. Se trata de eu tenho alguns conhecimentos e você tem a tua estrutura aí. Então eu vou trazer esses conhecimentos para você. Nós vamos testar algumas coisas que algumas pessoas já sabem que funcionam, que geram impacto nas pessoas. Nós vamos trabalhar isso com você. Você vai passar por uma experiência e isso vai gerar um novo significado. Vai mexer com o neuro, com o sistema nervoso e tal. Vai trabalhar significados dentro de você e nós vamos indo nesse processo. A PNL estaria dentro daquele grupo do que a gente chama de terapias diretivas, que são aquelas onde você tem ferramentas para trabalhar com as pessoas. Porque basicamente as terapias elas são diretivas ou não diretivas. Entre aspas, né? Eu até brinquei com o pessoal da hipnose aqui da outra vez. Que tem muitas pessoas que dizem assim, nós somos neutros. Né? Somos neutros. Eu falei, ok, são neutros. Nós não influenciamos pessoas. Ah, não? Então tá. Então eu olho para você e digo assim, sabe o Nelson, eu acho que ele tem um complexo de Édipo. No fundo, em algum momento, ele, você, todos os homens aqui, tiveram tesão na mãe e reprimiram. E aí eu trato você, clinicamente, com essa ideia na cabeça, que é o complexo de Édipo, na psicanálise. Eu estou fazendo uma paródia, mas é mais ou menos assim. A pessoa coloca um filtro assim, eu olho para você e digo assim, eu preciso descobrir como funciona o complexo de Édipo dele. Você tem, eu não estou nem questionando se você tem ou não. Para eles, né? Você tem. Mulheres, então, coitadas, elas são castradas e têm inveja do pênis. O Richard Bandler que diz, acho que depende do pênis. Tem alguns que são, outros são, aí depende. Brincando com a psicanálise, né? Então, quer dizer, se eu olho para você e digo assim, você é castrado e tem inveja do pênis, mesmo que eu não diga, eu trato você pressupondo que você tem tesão na mãe e você é castrada e tem inveja do pênis, desculpa, eu não estou sendo neutro. Pelo contrário, eu estou sendo extremamente judicioso no processo. Eu sei que as pessoas, assim, não levam isso hoje mais a ferro e a fogo, até que se levasse já não existiria mais essa disciplina. E é claro que em 1800 e pouco, quando Freud escreveu essas coisas, as mulheres realmente tinham inveja do pênis. Porque os homens podiam tudo, elas não podiam nada. Elas eram, de fato, socialmente, culturalmente castradas. Como muitos ainda são em alguns países aí do Oriente Médio. Tem muita mulher do Oriente Médio ainda com inveja do pênis. E que se sente castrada. Aliás, eu adorei, não sei se vocês viram no passado, a revolta das mulheres árabes, que as mulheres elas não podem dirigir, né? E tal. Então, houve uma revolta lá com alguma coisa feita com alguma
mulher, que todas as mulheres pegaram os carros e foram dirigir na rua e fizeram vídeos no telefone. Eu estou dirigindo na rua! Por quê? Porque mulher não pode dirigir, né? Nesse país lá, num país árabe, alguma coisa assim. Então, na verdade, é claro que em 1800 e pouco as mulheres tinham o universo do pênis fora, estava certíssimo em detectar isso, mas a gente precisa contextualizar. Hoje, em 2012, na maioria dos países ocidentais, você não pode mais levar esse conceito da maneira que era na Europa vitoriana de 1800 e pouco. Então, na verdade, algumas dessas pessoas se dizem neutras, não tem neutralidade. Depois que a física quântica disse que a consciência interagindo com o universo altera o universo, a gente não pode mais falar de neutralidade. Claro que você vai evitar interferir, você vai respeitar a dinâmica da pessoa, evidentemente, a gente sempre incentiva esse tipo de coisa, mas você é parte daquilo ali, você está naquele campo. Quando você trabalha com alguém, eu estou com vocês aqui, por mais que eu seja profissional e trabalhe, eu sou uma pessoa, e quem eu sou, tanto com aquilo que você vê quanto o que você não vê ao meu respeito, influencia nesse campo aqui, né? Quem eu sou interfere nesse campo. Então é importante a gente saber disso e usar isso a nosso favor, inclusive, e não contra nós. Então as terapias não diretivas, elas são aquelas que acreditam que você não tem que fazer nada com a pessoa, você tem que deixar a pessoa lá, às cegas, no escuro, dando cabeçada na parede. E aí de vez em quando você faz algumas observações que supostamente vão ajudar essas pessoas. Estou fazendo uma brincadeira aqui. Muitas ajudam as pessoas, claro que ajudam as pessoas. Tem profissionais muito dedicados, muito bons, muito capazes, que felizmente estudam outras coisas também. É bacana porque eles acabam interferindo, mas eles juram que não. As pessoas. E a terapia diretiva é aquela onde o profissional ele usa algumas ferramentas que ele tem. Não para decidir pela pessoa, nem para resolver nada, nem para dizer o que é certo ou errado. Na abordagem diretiva, você diz assim, olha só, isso que você está trazendo, blá, 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 vamos fazer uma vivência aqui para que a gente possa depois voltar a conversar sobre esse assunto. Então você traz alguma ferramenta que você tenha, que pelo seu conhecimento, pelo seu estudo, vai ajudar a pessoa a fazer uma reflexão mais própria a respeito daquilo. Mas a própria pessoa vai fechar do jeito que ela quiser, vai usar da maneira que ela quiser. Essa é a diferença. Então a PNL faz parte do grupo de abordagens que não deixa pessoas escuras, às cegas, dando cabeçada na parede. Ela trabalha com algumas coisas, com base no neuro, no sistema nervoso, como ele funciona, com base nos significados linguísticos das experiências e uma série de outras coisas, e a partir daí leva a pessoa para uma nova experiência e tira a pessoa daquele sequenciamento que ela vinha vendo, ouvindo, sentindo aquele problema. Então, quando ele gera uma outra experiência para a pessoa da PNL, ela já não tem mais aquele mesmo sequenciamento, ela tem outra experiência. E isso permite com que ela possa, quem sabe, inconscientemente, reorganizar processos aí profundos. Alguma pergunta até aqui sobre isso? Eu estava no início. Então, antes da gente ir para o coffee break, eu queria convidar vocês para a gente assim, sentir a PNL mais na estrutura. Eu queria convidar vocês para a gente fazer um exercício, uma vivência, onde a gente vai fazer um mergulho dentro da gente e a gente vai experimentar algumas coisas. Eu quero que vocês experimentem um pouco o que é usar um processo neurolinguístico, onde eu vou pedir que vocês se sentem uma posição confortável, tal, vou colocar uma música agradável e vou conduzir um exercício com o grupo como um todo, para que vocês possam experimentar um pouquinho do que é trabalhar algo no nível neurolinguístico. E aí depois a gente vai, depois do coffee break, a gente vai se apresentar, quero saber o nome de vocês, por que vocês estão aqui, o que vocês estão fazendo aqui, o que vocês pensaram para estar aqui, né? E a gente vai prosseguir no processo, ok? Então vamos sentar numa posição confortável e respirar profundamente. Vamos nos acomodar. Você pode ficar de olhos abertos, olhos fechados. Eu particularmente adoro visualizar de olhos abertos. Não me perguntem por quê. Cada um tem uma estrutura diferente do outro. Eu vou pedir que você respire fundo. Ache uma posição mais confortável que seja possível.
essa vivência. Isso. Eu vou pedir, inclusive, que você levante uma das mãos e deixe a mão flutuando assim um pouquinho, só um pouquinho. Enquanto a outra mão relaxa. E tudo que você vai fazendo agora, completamente, é perceber a diferença entre a mão que ainda flutua, talvez não tão confortável, quanto a mão que, de alguma forma, relaxa profundamente. Em algum momento, essa mão que ainda flutua espontaneamente vai descer e relaxar, mas não antes de você, de fato, talvez perceber a mudança presente, capaz de modificar o estado que você vem experimentando. Talvez você possa trazer na sua memória agora lembranças de situações onde você relaxou, talvez aquela tarde agradável, onde você teve aquele momento, aquela manhã, aquela noite, aquela semana, aquele final de semana, aquelas férias, onde você relaxou, onde a sua mente ficou num estado tranquilo. E a mão vai descendo na proporção em que você, trazendo de volta agora essas imagens, as sensações do relaxamento, da tranquilidade. Quando a gente relaxa, muitas vezes a gente diz coisas pra gente mesmo. O que você disse pra você quando você ia se permitindo relaxar mais completamente? Eu quero que você se imagine voltando para lá de novo, entrando dentro desse momento, experimentando outra vez lá dentro a mudança, experimentando-se lá naquele contexto, vendo, ouvindo, sentindo, percebendo, vivendo aquela experiência da forma que funciona. Na medida em que tudo isso vai envolvendo você, essa sensação de relaxamento vai se espalhando, você, talvez começando num ponto abaixo do umbigo, da barriga, já trabalhando a Pioneiro da terceira geração. Nós temos um cérebro na barriga, que é um intestino, que tem a inteligência de um gato. Isso é muita coisa, porque gatos são bem inteligentes. Então, enquanto você vai relaxando a sua mão, em algum momento ela vai repousar ou já repousou, você vai experimentando deixar essa sensação de relaxamento se espalhar pela sua barriga, onde você vai centrando no abdômen, na barriga. Tudo isso que você vai experimentando sobre já relaxar cada vez mais profundamente agora, porque você inconscientemente já relaxou tantas vezes, de tantas maneiras e tantas formas. E você, inconscientemente, de alguma forma, enquanto você ouve, sabe como completamente relaxa agora mais. E vai deixando espalhar, chegando no abdômen, centrando no abdômen. Quem já fez yoga, artes marciais, sabe a importância que tem de centrar no abdômen. O abdômen é um ponto de centramento corporal muito importante. Então vá centrando tudo isso que você está lembrando de ver, ouvir, sentir e revivendo. Centra isso no abdômen e vai deixando isso se espalhar, chegando até o coração, que também é um outro cérebro que você tem dentro do seu corpo, porque tem várias conexões, neurônios. E eu quero que você se abra para a emoção positiva da sensação de relaxamento agora, inconscientemente, se manifestando na sua vida. Abrindo para essa sensação, para a emoção positiva do prazer de relaxar, de experimentar mais profundamente agora.
a transformação. E isso vai se espalhando, chegando até o alto da cabeça, onde você experimenta consciência, lucidez, presença de estar aqui experimentando isso. Ao mesmo tempo que você sente os pés no chão, conectados ao mundo, ao todo, e você percebe que você é um sistema dentro de sistemas. Existem infinitas possibilidades ao seu redor, porque você está num campo que muitas coisas se entrelaçam com muitas coisas. E vai experimentando perceber esse centramento no barriga, essa abertura para a emoção positiva do relaxar do coração, a lucidez e a presença na cabeça, a conexão com o mundo todo, com infinitas possibilidades agora presentes dentro de você. E nós vamos começar a trabalhar com a PNL e ainda mais, nós já fizemos aqui, isso é um trabalho chamado estado coach da PNL da terceira geração que o Robert desenvolveu. E nós vamos trabalhar um pouco com a imaginação agora. Eu vou pedir que você visualize nesse momento, do jeito que você quiser, uma linha num lugar bem amplo, que a gente vai chamar de linha do tempo. E essa linha do tempo é a representação da sua história na forma de uma linha, onde de fora ainda você observa que tem um passado, um presente, um futuro. Essa linha pode ser reta, ela pode ser curva, subir, descer, ser grossa, fina, enfim, da maneira e da forma que inconscientemente você gosta de representar mais. Observe pelo lado de fora, enquanto observadora, a representação da sua história de alguma maneira. E eu quero que, olhando para o presente, ainda de fora, você observe, identifique alguma coisa que você ainda considere como sendo um desafio. Alguma coisa que você ainda considere um desafio. Ou seja, que esteja aquém do que você gostaria, diferente de algo que você gostaria que estivesse acontecendo. Eu quero que você observe essa coisa, esse aspecto, e acolha a percepção dessas coisas. Acolha. A gente precisa acolher a percepção de onde nós estamos, até para caminhar de onde estamos para onde nós queremos chegar. Se você não tem uma percepção de onde você está, ou como navegar de onde você está para onde você deseja chegar. Isso. Uma bolha, receba esse desafio. Como isso ainda se manifesta na sua vida dessa forma. Eu quero que você visualize na sua linha do tempo uma espécie de bifurcação no futuro. Porque de onde você está, você vê o passado, o presente e o futuro. Eu quero que você veja a partir do presente pelo menos duas possibilidades. Uma, que seria, se nada mudar, qual a consequência dessa coisa se manifestar na sua vida dessa forma? O que isso vai gerar para você? O que isso vai trazer para você? E logo em seguida, eu quero que você perceba, na medida que de alguma forma, inconscientemente, você acessa recursos poderosos dentro de você para deixar fluir processos que já vão trabalhando completamente a mudança presente, a cada respiração, por exemplo. Como isso, de alguma forma, enquanto você me ouve ou não, pode já estabelecer, de outra forma,
uma mudança que se manifesta na sua vida? Ou seja, que outro resultado possível, melhor, você pode já ver, ouvir e sentir dentro da sua linha do tempo, se formando ou já tendo se formado? E não importa que você entender como completamente você fez a mudança. Apenas projete, logo ali chegando no futuro, chegando ali na esquina já, bem perto, os primeiros passos e sinais daquilo que de alguma forma significa que você pode fazer algo melhor por você, mobilizar recursos seus, lidar com as questões. Não se trata de pensar no mundo cor-de-rosa que você pode tudo, se trata de mobilizar recursos para começar a levar tudo inconscientemente para a direção desejada. E lá no futuro, já que você vê além do tempo, é presente a mudança feita. Do ponto de vista do futuro, aquilo que seria o presente, onde havia uma limitação, é um passado. E lá é presente a mudança. Vamos mergulhar lá nesse ponto da linha do tempo. Vamos entrar lá mentalmente. 1, 2, 3. Entre lá completamente. Isso, mergulhe completamente. Nesse futuro desejado. Não no outro. O outro você pode até apagar, cortar da linha do tempo. Aquele que seria se você não tivesse já mudado completamente o mundo. Eu quero que você se imagine vivendo, ouvindo, sentindo todas essas coisas. E experimente, veja, ouça, sinta, perceba. Como é lá já experimentar, dar concretamente os primeiros passos, os segundos e terceiros, se você quiser também já, nesse presente, porque é presente aquilo que você vai fazendo, já fez. Experimentando como é o corpo se mover, mexer, respirar, andar, fazendo concretamente coisas. Você precisa entender como você consegue conscientemente produzir na direção daquilo que é real. O que você vê na sua mente que ajuda completamente? Como são essas imagens que dão uma evidência agora da mudança? O que você diz para você que ajuda nesse processo? E na medida em que você se deixa envolver, ouvir e sentir, por isso que pode ser filmado, qualquer um mesmo nunca tendo te conhecido sabe completamente ouvindo que algo acontece neurologicamente. A mudança presente faz você ter novas experiências. Perceba no seu corpo aí onde mais significa ativamente. Você sente mais forte que algo, um conjunto de coisas que você não precisa explicar, que já aconteceram, mudaram completamente a sua experiência. Identifique no corpo onde você sente isso mais forte. Nós já vamos usar o Neuro-Hypnotic Report, Richard Bandler, que é algo bem novo. Percebe onde no corpo você está sentindo isso, porque toda sensação ela acontece no corpo, ela tem uma direção, ela tem uma intensidade, ela tem um movimento, às vezes roda, às vezes sobe e desce, às vezes vai de um ponto ao outro. Identifique onde há evidência da mudança presente agora em você, e a partir desse ponto onde você sente, vê e ouve também, isso vai se expandindo para o resto de você. A partir desse ponto vai se expandindo, vai aumentando a velocidade, a intensidade, a direção, e vai envolvendo você. Represente isso da maneira que você quiser, através de uma luz que envolve você, isso é uma metáfora, não tem nada de místico aqui, tá? É uma metáfora, uma sensação, uma temperatura, um calor, um frio, se você quiser uma vibração, uma sensação interna, um diálogo interno, cada um aqui, vocês vão ver, vai estar representando a mudança presente feita de alguma forma já. Feito isso, eu quero que você imagine que você fica com esse padrão da evidência, da mudança, da experiência diferente, que vai ensinando tanto a gente ensinou para
você sobre tudo isso que você está fazendo, ou já fez, e vai deixando isso se espalhar por você. Eu quero que você traga isso com você, enquanto você continue revisando mais uma vez aquilo que você percebe que faz diferente, sente diferente, anda diferente, fala com você de outra maneira, imagina diferente, sobre a mudança de outra forma, feita. Eu quero que por dentro da linha do tempo você vá andando desse presente que é o futuro para o passado que ainda é o seu presente, levando com você toda essa sensação ampliada da mudança do futuro que é presente, da mudança já feita lá, com você agora, e você leva esse presente para o seu presente. Leva esse presente para o seu presente. E chegando com esse presente, no presente, presente em mente e corpo, a mesma sensação fluindo, deixa ela organizar o hoje. Não se trata aqui de racionalização, de entendimento, de anamnese, de o porquê, se isso, então aquilo. Se trata de experimentar toda essa forma de ver, ouvir, andar, respirar, falar consigo e sentir essa sensação física com você. Hoje, organizando o que acontece na sua estrutura de outra forma. Aquilo que você deixa acontecer já de outra forma. E comece a experimentar na medida em que você deixa que essa experiência, esse presente que você trouxe, se manifesta na sua vida. Comece a perceber quando você agora lida de outra forma diferente com essa experiência. O que você já está dizendo para você diferente de outra forma, sobre lidar de uma outra forma diferente com isso? O que você está vendo diferente na sua mente? O que você está sentindo sobre mexer o seu corpo, respirar, andar de outra forma? E o que o conjunto de todas essas coisas na sua estrutura faz por você já de outra maneira, de outra forma? E comece a perceber agora como fica agora a percepção desse desafio nesse momento. Como fica diferente já? Quais são as várias coisas que você vai percebendo de outra maneira? E o que você pode aproveitar e aprender de positivo com essa experiência que eu nem sei qual é, que você acessou, que você trabalhou, que você modificou? O que você já pode estar aprendendo e ainda pode aprender cada vez mais com tudo isso? E para finalizar, eu quero que você se imagine agora, olhando do presente lá para o futuro, logo ali, chegando nos próximos dias, já incorporando algumas dessas aprendizagens, percepções, ao lidar com essas questões, com esse desafio. Imagine-se concretamente fazendo um comportamento, 2, 3 coisas diferentes, que poderiam ser filmadas e aparecer no filme, a respeito de lidar de outra forma diferente, conscientemente e inconscientemente, também já com isso. E o impacto positivo que isso tem na sua vida, na medida em que você vai procurando ajeitar isso da melhor forma agora. E todas as noites, enquanto você dorme no sono profundo e sempre reparador, todas as noites, inconscientemente, continuamente, você agrega essa experiência, amplia, traz outros elementos e quem sabe já vai aprendendo tantas coisas novas. Eu vou fazer uma contagem de 0 a 7, a cada número a gente vai sendo nesse estado. Quando eu contar 7, estalar os dedos, você vai abrir os olhos e sentir
bem e consciente dessa experiência que a gente vai comentar depois, em algum momento. Volume 0, 1, respire profundamente, sentindo o ambiente já de volta, as vozes, o carpete, a música. Isso, 1, 2, 3, respire profundamente. Isso. Deixando processar, porque essa é uma experiência que vai continuamente, muito além do momento que você abrir os olhos. Ela é gerativa, ela vai gerando, ela mudou coisas de lugares, isso encadeia no efeito dominó, vai mudar outras coisas e outras e outras, consequentemente, inconscientemente. 3, 4, respire profundamente. 5, estica os braços, pernas, vocês, espreguiça. Isso é muito bom. Muito bem. 5, 6 e 7. Abra os olhos e sai desse estado. Então, foi bom? Então vamos para um coffee break de 15 minutos. Depois a gente vai continuar conversando aí.